Estatizar ou privatizar? Sempre que esse assunto vem à baila, eu lembro de uma pergunta que minha mãe me fez nos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Vai ser bom esse negócio de privatização? Eu respondi para ela, seria melhor se não precisasse. Na minha humilde atual opinião, eu entendo que aquela minha antiga opinião estava certa. Por dois simples motivos. Primeiro motivo, a história mostrou que as atividades que foram privatizadas se modernizaram e o serviço passou a ser mais democratizado, mais acessível para a grande maioria da população, como, por exemplo, o telefone fixo, que antes era vendido no mercado negro, chegando a valer $5.000, muitas vezes para ser alugado por cerca de um salário mínimo. O telefone celular e a internet nem se fala, porque em relação ao celular, a antiga CRT chegou a fazer sorteio e ainda assim tinha fila para inscrição dos candidatos interessados em possuir aquela modernidade que quase todo o resto do mundo civilizado já dispunha. Segundo motivo, a história também está provando que, salvo raras exceções que sobrevivem graças a monopólios estatais como os Correios e a Petrobras, que Deus a mantenha, as outras estatais estão à beira da falência ou da liquidação ou da intervenção, ou ainda da perda da concessão, como foi noticiado essa semana em relação à nossa CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Este é para mim um bom exemplo de como é costumeiramente mal gerida a coisa pública, no caso, uma empresa pública no Brasil. Quando o governo do estado privatizou parte da distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul, ele foi dividido basicamente em três grandes áreas. O estado privatizou duas delas. Vamos presumir que ele não tenha reservado a pior área para si próprio, ou que ele tenha escolhido a mais complicada e talvez menos rentáveis para deixar para a iniciativa privada. Pois bem, a parte que permaneceu estatal com a criação da CE Distribuidora agora está prestes a ter a concessão cassada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, por não atingir as metas nos quesitos qualidade, eficiência e finanças. Dizem os noticiários que o maior problema é o passivo trabalhista da CE. Com todo o respeito que sempre merecem os funcionários dessas estatais que ingressam nos seus quadros por meio de concurso público, a gente sabe que elas são usualmente manipuladas e utilizadas como verdadeiras máquinas eleitorais, com inúmeros cargos de diretorias e chefia de tudo quanto é tipo e nome. Normalmente com salários mais elevados, reservados esses cargos à indicação de partidos e de coligações naqueles famosos e odiosos loteamentos de cargos, normalmente observados logo após as eleições, quando não, até antes delas negociados. Segundo informações há pouco liberadas pelo governo do estado, a média salarial da CE é de mais de R$7.000. Nada mal, mas acho que as médias das privadas não devem ser nem metade. Não há empresa que resista. A Corsan, a menos que também seja reestruturada, deve ir para o mesmo caminho. Já faz anos que ela não consegue atender novos loteamentos por falta de recursos. Quem é da área administrativa ou da de empreendimentos imobiliários sabe muito bem disso, e já faz tempo. O DAER já é outro considerado estrutura contaminada, ou ao menos assim o foi pelo governo anterior, tanto que, para desenvolver parte do que era ou devia ser a atribuição daquele departamento, foi criada a famosa e salvadora EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que muito provavelmente vai ter o mesmo triste futuro, e ele deve começar logo, assim que começar a inchar a máquina com os novos loteamentos de cargos e começarem a acontecer as greves e as acomodações políticas. O mais irônico é que a EGR foi criada pelo governo Tarso no mesmo momento em que o governo Dilma começou a privatizar as rodovias federais, e agora o está fazendo aqui no Rio Grande também, ou pelo menos prometeu fazê-lo. Enfim, voltando à pergunta da minha mãe, eu acho que as privatizações por si só não são a solução para o país, nem para o melhor funcionamento das atividades públicas que estão sendo destinadas à iniciativa privada. Mas, infelizmente, no Brasil atual, elas são necessárias, porque o Estado provou que não tem competência para gerir as suas empresas e muito menos para evitar a corrupção, que é o outro, se não o maior fator a levar as estatais à falência. Mas não podemos esquecer que o setor privado também deve ser fiscalizado com rigor, tanto pelas agências reguladoras quanto pelos tribunais de conta, nas relações que ele, setor privado, tem com a administração pública, pelo Ministério Público, pelas polícias e pela sociedade em geral. Afinal de contas, as empreiteiras das grandes obras públicas do país são todas privadas, inclusive as das obras da Petrobras, e deu no que deu. Até a próxima.